aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Oséias. É um texto que está aqui colocado, uma profecia que está posta antes da destruição da Samaria. O povo de Israel se estabeleceu como uma religião verdadeiramente monoteísta só após o exílio da Babilônia. Até o exílio da Babilônia, ou seja, durante muito tempo, eles caíam e levantavam nessa questão. Muitas vezes caíam em idolatria. E aí vinha um profeta, e mais ainda vinha um grande sofrimento, e eles reconheciam que Deus de Abraão, de Isaac e Jacó era o Deus verdadeiro, não havia outro. Então eles começavam a ter uma fé genuína, uma fé reta, mas logo eles caíam de novo em tentação, procuravam os deuses estrangeiros, misturavam a fé, procuravam os Baals. Então foram muitos anos de luta dos profetas para fazer o povo entender que Deus é só um e não há outro. Os outros são falsos. E todo tipo de idolatria precisa ser superada. Nesse contexto, então, o povo estava vivendo uma vida exuberante. Olha o que o profeta diz: Israel era uma vinha exuberante, dava fruto para o seu consumo. Então eles estavam vivendo na abundância. Mas na medida de sua produção, erguia os numerosos altares, ou seja, os altares para os ídolos. E os reis, que também contribuíam muito para que o povo vivesse a idolatria, erguiam altares em lugares diversos para impedir que o povo peregrinasse para Jerusalém para buscar o templo. E erguiam altares para deuses estrangeiros, para deuses falsos. Erguia os numerosos altares na medida da fertilidade da terra,
embelezava seus ídolos. Olha que coisa triste. Eles usavam a prosperidade que tinham conseguido por causa das bênçãos de Deus para embelezar os ídolos. Nós não fazemos isso hoje também? O homem não vive dessa maneira também? Não usam os bens que Deus deu, os dons que Deus deu, os talentos para embelezar os ídolos? E aqui são vários ídolos que nós podemos citar. A fama, o poder, o prestígio, as pessoas desse mundo, o poder político, por exemplo. Embelezar os ídolos é dar aos ídolos o que pertence a Deus, é dar ao outro o que pertence a Deus, é oferecer a uma pessoa, a uma realidade, aquele tempo que eu deveria dar a Deus. Quando alguém passa a semana inteira trabalhando e no final de semana vai pescar, não se preocupa em ir à missa, por exemplo, ele está embelezando os ídolos. Ele trabalha a semana inteira para comprar a traia de pesca, para comprar o barco, a vara, para adquirir o terreno no rancho, ou um rancho na beira do rio, para passar o final de semana na gandaia. Bom, mas eu trabalhei a semana inteira, eu tenho direito. É meu direito me divertir, é meu direito descansar, eu gosto de pescar, é só isso que eu faço. Poderia estar indo para o boteco, mas eu vou para a beira do rio Caiapó. Eu tenho um rancho, eu tenho um lote que eu comprei. E passa o final de semana e não vai à missa. Não tira tempo para rezar. Ou seja, os frutos do trabalho é para embelezar os ídolos. A pescaria, o próprio prazer que vive naquela pescaria. Por que o prazer é mais importante do que a missa? Por que o prazer é mais importante do que Deus? Para que alguém justifique. Não, eu estou descansando. Estou me divertindo. É o meu entretenimento. Para justificar que não vai à missa. Embelezando os ídolos. Ou às festas, No final de semana vai às festas. Trabalha a semana inteira, se dedica, acorda cedo, dorme tarde, dobra e desdobra. Final de semana vai fazer o quê? Vai para a festa. Se maquia todo, passa bastante maquiagem, compra aquelas roupas exuberantes para passar o final de semana na gandaia, se divertindo. E não vai à missa. Bom, eu estou fazendo esse link com a missa, porque a missa seria o lugar onde eu digo publicamente que Deus é Deus da minha vida. Que Jesus é o Senhor da minha vida. Que Ele tem um senhorio sobre a minha vida, a minha história. Porque eu priorizo Ele no dia que é para priorizar. É um mandamento. E eu obedeço. Eu não transgrido aquele mandamento voluntariamente. Eu não planejo outra coisa só porque na minha cabeça está certo. É uma das maneiras, mas não é a única. Não basta ir à missa para dizer que está tudo bem. Tem muito mais. Colocar a Deus em primeiro lugar é deixar que as opiniões, as minhas opiniões, as opiniões do mundo não prevaleçam sobre a palavra de Deus na minha vida. Por exemplo, que a palavra de Deus dê o tom daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou buscar, daquilo que eu vou planejar para a minha vida e para a minha família. Mas muitas pessoas têm embelezado os ídolos com os dons que Deus deu. E nós poderíamos dar muitos outros exemplos, quando o dinheiro, a fama, o poder, o prazer, o sucesso, o lucro, a vantagem, tem mais relevância do que
a palavra de Deus, a minha relação com Deus, a minha vida de oração, a Santa Missa, a adoração, a intimidade com Ele, eu estou embelezando os ídolos com os dons que Deus deu. E olha o que o profeta vai continuar dizendo. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. Isso nunca fica de pé. Uma vida dessa não fica de pé, não prospera. Um dia nós vamos prestar contas a Deus. E pode ser que a gente passe a vida inteira embelezando os ídolos, gastando os bens que Deus nos deu, inclusive com os inimigos de Deus, lutando contra a fé, contra a igreja, com ideologias e tudo mais. Não tem problema, um dia virá o castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. Então o Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai derrubar esses ídolos que nós levantamos em nossas vidas. E quando isso acontecer, não ficará pedra sobre pedra. Ele destruirá os seus simulacros. As simulações que nós fazemos de Deus em nossas vidas, que não tem poder, que não nos sustenta no momento de dor, de doença, de sofrimento, de abandono. Os nossos problemas existenciais não são resolvidos com dinheiro. Só o Senhor nos sustenta nos momentos difíceis. Esses deuses cairão, mais cedo ou mais tarde. De certo, dirão agora, não temos rei. Não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. É uma profecia sobre a queda da Samaria. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Flutuando como palha em cima da água. Quer dizer, os poderes deste mundo não são nada. É palha flutuando sobre a água. Será levado. Será extirpado o seu nome, o seu poder, a sua força. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. É muito fácil você encontrar uma pessoa que pôs toda a sua energia num lote no Caiapó e de repente ficar decepcionado com aquilo, passar anos degustando aquele lugar e de repente acontece alguma coisa e aquilo ali não vale mais para nada. Não traz nenhuma alegria, só desgosto. Foi ocasião de grandes pecados, foi ocasião de grandes quedas. A pessoa se lambuzou no pecado graças a um espaçozinho, ou no Araguaia, ou no Caiapó, e de repente, aquilo cai por terra. É espinhos, é abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes, cobri-nos, e às montanhas, caí sobre nós. Quer dizer, o medo do julgamento de Deus. É o medo de Deus. Mas veja, e aqui eu termino. Deus sempre dá uma saída. Quando Ele aponta o nosso pecado, quando Ele aponta a nossa malícia, quando Ele profetiza ou diz através dos seus profetas que não vai dar certo, que vai acontecer uma tragédia, Ele dá uma saída. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça entre vós. Ou seja, é uma saída. Se vocês se converterem, procurarem a Deus, deixarem que Deus seja o Deus verdadeiro, quebrar os ídolos que vocês trazem, vocês mesmos, destruírem esses ídolos, essas ilusões que vocês trazem no coração, o Senhor vai derramar a justiça sobre vós. Semeai justiça,
Ou seja, dar a Deus o que é de Deus, dar ao homem o que é do homem. Isso é justiça. Colhereis o amor, desbravai uma roça nova. Vamos começar tudo de novo. Vamos arar essa terra, vamos desbravar uma roça nova, né? Quem é de antigamente aí sabe como é que é desbravar uma roça nova. Eu nunca participei disso, mas escutei muito falar. Arrancar toco no enxadão, né? Para abrir uma terra, era tudo no enxadão. Cortava as árvores grandes, arrancava os tocos no enxadão, queimava, arava, né? Puxando aquele arado com o cavalo. Era difícil. A terra nova para ser preparada, dá trabalho, custa. Então nessa época aqui ainda mais. Se 50 anos era difícil, imagina que nessa época. Mas o Senhor fala, vamos começar de novo. Vamos quebrar esse coração. Vamos arar essa terra. Vamos desbravar uma roça nova. Ou seja, com a postura nova. Deixando Deus ser Deus. Colocando Deus no centro da vida. Deixando de lado essa esperança, essa expectativa que nós colocamos nos ídolos. Nos poderes deste mundo. E aqui podemos falar nos partidos políticos. Tem gente que tem partido político como Deus, né? Como ídolo. Partido não salva. É Jesus que salva. Político não salva. Eles estão a serviço, ou devem estar a serviço de Deus. Devem estar a serviço da justiça, mas quem salva é Jesus. Homens com dinheiro e com poder, o Elon Musk, né? Seja que for, uma pessoa trilionária não salva. Quem salva é Jesus. Dinheiro, a fama, o poder, o sucesso, as ideologias não salvam. E se a gente colocar Deus no centro, nós teremos um tempo novo em nossa vida. É tempo de procurar ao Senhor. Agora você pode se perguntar, bom, eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive eu estou aqui na missa, né, porque eu priorizo Deus. Vou até no meio de semana, não só no domingo, mas faço também tantas outras coisas. Nós sempre temos ídolos dentro de nós que precisam ser destruídos. Sempre. Sentimentos, emoções. Às vezes nós damos prioridade por aquilo que nós sentimos. Quantas vezes a gente deixa de conversar com alguém porque eu não sinto vontade? Não, isso é uma idolatria. Eu estou colocando, né, o meu sentimento acima da vontade de Deus. Quando eu ignoro alguém, quando eu não perdoo, quando eu não procuro ajudar quem precisa. Idolatria. Bom, é um tema muito vasto. Nós temos ídolos que precisam ser quebrados dentro de nós. Todos nós, todos. Mesmo aqueles que já quebraram muitos, ainda restam alguns. Vamos pedir ao Senhor que nos revele quais são. Hoje, na nossa oração, sempre que nós lembrarmos dessa leitura, desta Santa Missa, vamos pedir ao Senhor, me revele, Senhor, qual ídolo eu preciso quebrar? Qual altar eu preciso destruir na minha vida? E deixe que o Senhor fale ao seu coração, para que você seja cada dia, para que nós sejamos cada dia mais purificados e vivamos cada dia mais uma fé reta, uma fé pura, uma fé que agrada ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.